pessoal, hoje não podia passar em branco, né? Afinal de contas é Dia Mundial dos Animais, também é dia de São Francisco de Assis, né? Parece que também é dia da natureza, enfim. Mas eu queria falar dos animais, né, cara? Porque todo mundo sabe que a minha vida é ligada a eles de uma forma, assim, muito grande mesmo, né? Desde pequeno eu tenho paixão por bicho. Só pra vocês terem a noção, aquela criança nerd, né? Todo mundo pedia pros pais, no dia do aniversário, em Natal, brinquedos e tal, eu pedia livros sobre bicho. Então eu tinha vários livros, né? E tinha um livro muito antigo que vinha em fascículos que você comprava na banca de jornal, que era chamado Conhecer, né? E o Conhecer tinha muita coisa de animal e foi um dos meus primeiros contatos assim com animais, foi esse livro. Depois você juntava os fascículos, eles eram encadernados e viravam um livrão de capa branca, assim, e tinha muita coisa de animal. E aquilo me despertou uma paixão, porque eu era um cara urbano, morava na cidade, mas meu pai era um cara que me incentivou muito a gostar de bicho. Tinha aquários com animais e tal, tinha muitos bichos, né? Assim, né? Eu sempre digo para as pessoas que eu nasci num apartamento que era como se fosse uma casa. Tinha um quintal muito grande, era o térreo de um edifício em Ipanema, no Rio de Janeiro, né? Na rua Bulhões de Carvalho. E lá, naquela época, eu tô com 57 anos, naquela época não tinha a legislação dura como é agora para se ter animais, que é até bom, né? Antigamente era tudo muito nas coxas, como a gente podia dizer, né? Você podia ter bicho. Hoje tem legislação que protege os animais e tal. Então, naquela época, papai tinha uma macaca barriguda do gênero Lagotrix, que é um macaco amazônico, um macaco grande, com 15 quilos, assim, e vivia no apartamento com a gente. Ela chamava Rosa, e a Rosa só ia com meu pai, eu odiava minha mãe e tal, e a Rosa se encantou comigo desde pequena, a ponto de meu pai deixar ela dormir no berço comigo, e a gente tinha um contato muito íntimo. E dizem, né, minha mãe conta a história que os primeiros passos que eu dei foi de mão dada com a Rosa, que a Rosa andava muito ereta, né, era muito humana, assim, né, e a Rosa ficou com a família há 46 anos, depois que meu pai morreu, ainda ficou comigo por um bom tempo, né, já era velhinha e tal, e era uma relação muito importante, muito grande, né. Outro bicho que eu tenho desde que eu tinha 9 anos de idade, que é uma das minhas grandes paixões, porque, por exemplo, eu tenho cachorros, eu tenho vários animais aqui em casa, cacatuas e tal, mas talvez um dos bichos que eu tenha a maior relação, por incrível que pareça, é um animal que eu vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, como eu falei para vocês, que eu vou mostrar um dos meus animais mais antigos, que está comigo até hoje, só para vocês terem noção, tá aqui, ó, é o Marcão. Ai, Marcão, é pesado. O Marcão é um jabutitinga, né, um quelonode denticulata. E eu ganhei esse cara aqui, eu tinha 9 anos de idade, gente. Hoje eu tenho 57. Então olha o tempo que eu tenho esse animal como pet. Ele já veio grandão assim. Ele praticamente não cresceu na minha mão. É um senhor, a gente calcula que ele tenha mais de 100 anos, né? E ele é uma criatura cheia de personalidade, né? É um jabuti que persegue a gente, inclusive às vezes quer morder. Quando quer comer, ele vai e para na frente da geladeira. Sabe tudo, é um animal inteligentíssimo. Muita gente não valoriza os jabutis, né? Ali, ó, tá andando a namorada dele, que na verdade é a vovózona, que tá fugindo dele porque ele perturba ela demais, né? Então esse aqui é o Marcão, para quem não conhecia, né, que é um dos animais que eu mais amo, porque tá comigo há mais de 40 anos, né, cara? E é um grande companheiro, e eu acho que eu vou embora e ele vai continuar aí, porque do jeito que ele é saudável, vai lá atrás da sua namorada, né? E aqui, olha quem tá chegando. Esses são minhas filhas peludas, a Preta, né, que é uma vira-lata que a gente resgatou, a Loba, que é uma pastora belga Kervueren, que eu sou apaixonado. Isso aqui é o chatinho, né, que é o Todinho, que por incrível que pareça é um Dachshund de pelo duro, mas como aqui tem muito mato, a gente teve que tosar ele, né, desculpe aí, viu, Maria Peixe, mas a gente teve que cortar o cabelo dele, porque ele estava cheio de folhas. Enfim, a gente vive rodeado de animais, né, cara? E isso é uma das coisas, os cachorros estão destruindo aqui o tripé, por isso que a imagem está saindo assim. E sem contar as aves, né, cara, que eu tenho aves, assim. Então, assim, eu vivo rodeado desses animais desde pequeno, mas eu não imaginava que a minha vida profissional também seria junto com os animais. E a minha vida toda foi assim. Quando eu era moleque, eu fui convidado para trabalhar numa clínica veterinária. Convidado, na verdade, não, eu fui de cara de pau,
porque assim, perto da minha casa tinha uma clínica veterinária de um veterinário muito famoso lá no Rio de Janeiro, né, que eu sou carioca, que era o Dr. Carlos Alberto Ferreira André, o famoso Dr. André. Ele era diretor do Zoológico do Rio. Então, todos os animais naquela época que ficavam mais doentes no zoológico, como o zoológico não tinha condições físicas, a clínica veterinária do zoológico era muito humilde naquela época, né, eu era pequeno, eu tinha uns 11 anos, 12 anos, todo animal que adoecia no zoo, como o Dr. André era diretor do zoo, esses animais eram transferidos para a clínica dele e eram tratados lá. E aí isso aparecia no jornal principal do Rio na época, que era o Globo, né? Olha, o leopardo na clínica do Dr. André, anestesiado, chimpanzé, papapá. E eu ficava louco com aquilo. E a clínica dava para ir a pé da minha casa, né? Eu morava na Tijuca, no bairro da Tijuca, e essa clínica era na Paulo de Fronten, que era próximo, eu ia a pé. E um dia eu bati lá no Dr. André, querendo saber se não tinha como me arrumar um emprego, né? E aí ele era um senhor gordão, grandão, ele tá vivo ainda, mas tá muito, muito velhinho. E aí o Dr. André me fez uma sabatina, como se chamava na época, né? Um quiz, assim, sobre animais. E ele falou, se você acertar tudo, você vai ser contratado aqui. E eu acertei, porque eu era nerd, só estudava sobre bicho, sabia tudo sobre bicho. Pessoal, eu comecei a trabalhar nessa clínica, o Dr. André me admitiu depois das perguntas, né? E eu fiquei trabalhando lá como assistente, eu lavava material cirúrgico, limpava a clínica e podia participar até das cirurgias, assim, né? Foi uma coisa que eu, muito novo, eu já sabia como fazer uma castração e tal. Eu não faço isso, eu sou biólogo, mas eu tive chance de conhecer muita coisa. E nisso a gente foi ficando amigo, eu e o Dr. André, até que um dia eu falei, pô, Dr. André, eu queria tanto trabalhar lá no zoológico, e ele me levou, e eu fiquei como tratador mirim. Então você imagina, o Marcão tá mordendo meu pé, por isso que vocês imaginam um cara e um moleque agora com quase 15 anos, sendo tratador mirim, tendo contato com elefantes, com ursos, com leões, com onças, com canguru, com todo tipo de ave, réptil que vocês podem imaginar. Essa foi a minha infância, gente, dentro do Zoológico do Rio de Janeiro. Né, eu tive esse momento maravilhoso de cada vez mais estar junto dos bichos. E a partir daí, eu trabalhava no Zoológico do Rio, já estava lá já há muitos anos, há mais de 10 anos, porque eu fiquei lá direto. E um dia veio um veterinário, me falaram assim, ó, Sérgio, veio um veterinário de um zoológico lá do interior de São Paulo, trazer aqui uns animais para fazer permuta com o Zoológico do Rio. E na época, isso é muito comum até hoje. Zoológicos, tipo, o zoológico reproduz uma espécie X, nasce um filhote, esse filhote vai para o zoológico Y, e o zoológico Y, em troca desse animal que foi para lá, dá um outro animal que o zoológico X não tinha. Então troca animais, né? A permuta é uma troca de animais, toda legalizada dentro do IBAMA, tudo certinho. E aí me falaram, ó, tá vindo um pessoal lá do zoológico de Sorocaba trazer um filhote de chimpanzé, né? Que nasceu lá e é um macho, não está mais se adaptando com o grupo, e vem aqui e vai levar uma zebra. Foi uma zebra para um chimpanzé, se eu não me engano, na época a troca. E aí eu conheci esse diretor do zoológico de Sorocaba, que era para mim um gênio, foi um dos meus grandes professores, que chama-se Lázaro Ronaldo Ribeiro Pulha, que é o famoso Roni. E aí o Roni me conheceu e se encantou com o meu trabalho lá no Zoológico do Rio. Eu já estava formado em biologia nessa época, né? Eu fiz a faculdade paralela ao zoo. E daí minha vida veio para São Paulo. Eu fui convidado para ir no Zoológico de Sorocaba para conhecer, fui, achando que era um zoológico pequeno e tal. Quando eu cheguei lá, fiquei maravilhado com o Zoo de Sorocaba, com o trabalho de vanguarda que eles faziam. Um zoo muito mais organizado que o Zoo do Rio na época. O Zoo do Rio da época era muito pobre, apesar de ter uma coleção de animais muito interessante, né? Nós tínhamos elefantes no Zoo do Rio, tinha girafa, tinha esses bichos todos. Mas o Zoo de Sorocaba me encantou e eu fui para lá, fiz um concurso depois, passei no concurso, entrei como funcionário do Zoo de Sorocaba. E assim foi, minha vida inteira em zoológicos, né? Ligado a animais, e a gente sempre percebeu que tinha que fazer alguma coisa por eles, né? Então eu comecei a fazer, paralelo a isso, fui convidado pelo Gugu para trabalhar na TV, né? No TV Animal, isso no final da década de 80. E com isso, cara, eu fiz um trabalho muito legal, sem ter noção, um trabalho
que eu não tinha essa consciência, mas a gente começou a fazer educação ambiental via televisão, mostrando a importância dos animais, a importância dos meio ambientes ficarem o máximo corretos possíveis, inteiros, sem degradação. E com isso eu consegui um monte de pessoa que quis virar biólogo veterinário e apaixonados por bichos porque me viu na TV. Depois do Gugu eu fui para Iliana, ou seja, foram mais de 20 anos em TV fazendo esse trabalho de divulgação, mas paralelo a isso eu nunca deixei de estar com a mão na massa, trabalhando sempre em zoológicos, né? Eu trabalhei mais de 10 anos no zoológico do Rio, desde moleque, trabalhei 14 anos no Zoo de Sorocaba, trabalhei 8 anos no zoológico de Itatiba, que é um zoológico na cidade aqui do interior, o Zooparque, que é um zoológico espetacular, muito bem montado, né? E depois disso eu saí do zoo, né, de Itatiba, por questões que não interessam agora no momento, mas tive chance de comprar essa casinha aqui onde eu moro, que a casa é muito pequena, mas nós temos uma área de mata maravilhosa, e onde eu tenho meus bichos, né? E aqui, o que é legal, que além dos meus bichos de estimação, meus jabutis, minhas aves legalizadas, meus cachorros, meus aquários e tudo, a gente tem uma fauna silvestre aqui na área de mata, que frequenta aqui, que me enche de alegria. Primeiro, a quantidade e a diversidade de aves, né? Aqui nós temos surucuás, nós temos tucanos, nós temos uma série de espécies de corujas, nós temos gaviões, nós temos jacu, passarinho pequeno, todo tipo de saíra que você pode imaginar. É maravilhoso. Nós temos também visita frequente, quase que diária, dos grupos de coatis, né, que infernizam os cachorros. Nós temos os macacos pregos, né, nós temos saguis, né, nós temos esquilos, nós temos tatus, nós temos uma infinidade. E olha que eu estou a poucos quilômetros da Grande São Paulo. A gente mora numa reserva chamada Serra da Cantareira, que é uma grande floresta urbana com uma fauna incrível. Até outro dia, questão de um pouco mais de um ano, foi atropelada uma onça parda aqui próximo de casa, né, na estrada, uma sussuarana, né, uma puma concolor. Por sorte, ela só ficou meio bobona, assim, que o carro estava devagar e se recuperou e correu sozinha para o mato. Não foi abatida, como infelizmente isso acontece em grande parte das estradas do Brasil, onde tem frequência de fauna. Muitos animais nossos são mortos, né, dessa forma, o que é muito triste. Mas aqui é esse paraíso. A diversidade de insetos, por exemplo, que nós temos aqui, de mariposas, de besouros, de gafanhotos, de bicho-pau. Ou seja, eu moro, para mim, num pequeno paraíso, né? Eu tô com o pé aqui porque o Marcão tá querendo comer meu pé enquanto eu tô falando com vocês, assim. Ele morde mesmo, né? Então, assim, o que eu quero dizer para isso, o que seria o Sérgio Rangel se não houvesse os animais, ou se eu não tivesse vivido a minha vida inteira, né, pelos animais. Hoje está um momento muito grave, né? A gente está sabendo disso por essas queimadas no Brasil, e está mais em voga a queimada do Pantanal, muitos animais morrendo queimados, muitos animais sendo mutilados. Por sorte, nós temos amigos e pessoas conhecidas que estão fazendo um trabalho maravilhoso de resgate desses animais, mas a gente não sabe o que será o futuro desses bichos, porque muitos, mesmo que ser recuperados, não vão ter áreas para ser reintroduzidos em função da área estar sendo totalmente queimada e carbonizada, que não oferece alimento para os bichos. Então, não é um dos momentos mais felizes para a gente enaltecer o Dia dos Animais, mas eles merecem. Eles são animais incríveis, né? Os animais domésticos, por exemplo, como cães, assim, a gente sabe que tem muita gente que faz muita maldade com o cão, abandona o animal. Você imagina, um cão é um animal que confia em você como se fosse uma criança, cara. E de repente você simplesmente enche o saco do cachorro e joga ele numa estrada, ele não entende o que está acontecendo, porque ele confia na gente. Então, por mais que tenha muita gente que faz maldade com animais, também tem os protetores de verdade, que são pessoas que fazem de tudo para salvar cães e gatos, né, que são animais domésticos. Então, eu quero dizer que por mais que exista um momento muito pesado e negativo para a fauna em geral, por outro lado, tem muitas pessoas do bem que realmente estão fazendo um trabalho, como a galera que está aí resgatando os bichos no Pantanal, né? A galera que resgata os animais de rua, que são os protetores. Então, o que eu quero dizer com isso é que não sou só eu que vivo em função dos animais. Tem muita gente que faz isso e faz um trabalho muito bom. E até hoje, a minha parcela é a seguinte: eu continuo dando palestras para universidades, e cursos e palestras em universidades do Brasil inteiro. Aqui em São Paulo eu faço muitos cursos, que é disso que eu ganho a minha vida hoje, mas eu estou sempre divulgando o melhor sobre os animais, para que as pessoas tenham consciência. O segredo é trabalhar com educação ambiental também, porque você planta sementinha no coração daquela criança que vai crescer e vai se tornar um adulto melhor,
tendo carinho e paixão por os animais, porque você só vai proteger ou defender aquilo que você teve chance de conhecer e de amar. E esse é meu papel, é fazer com que as pessoas se apaixonem pelos bichos, para que sejam humanos melhores e respeitem mais eles. Então, nesse Dia Mundial dos Animais, eu só quero fazer uma homenagem a eles mesmo, sabe? Que é uma coisa que me emociona muito, poder saber que a gente está fazendo alguma coisa por eles. São criaturas puras, são criaturas inocentes que não sabem se defender e que não têm voz. Então a gente tem que ser a voz dessas criaturas, né? São criaturas que vivem aqui muito antes da gente aparecer e o ser humano veio, parece, com uma missão de acabar com tudo. Por sorte, nem todo ser humano é assim. Eu sou um dos caras que sei que protejo eles e vou defender eles até o último dia da minha vida e tenho chance de conviver com pessoas que pensam como eu. Então nem tudo está perdido. Vamos acreditar que os animais têm chance, sim, e que eles merecem continuar nesse planeta mais tempo até do que a gente, né? Então eu só queria registrar isso. Feliz Dia Mundial dos Animais, apesar de eu não estar na época mais tranquila para eles, mas a gente acredita que a gente vai vencer essa luta, porque os animais merecem respeito.